Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Presta atenção que Paulo já fala que Jesus, ele não veio de improviso. Gente, vão guardando as informações que elas são úteis. Jesus foi anunciado lá atrás pelos profetas. Ele não foi uma surpresa, não deveria ser uma surpresa para Israel, porque os profetas anunciaram que Jesus viria e como ele viria também. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamadas para ser de Jesus Cristo. A todos e todas os que estáis em Roma, amados e amadas de Deus, chamadas, santas, graças a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos e todas, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito do evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos e irmãs, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós, que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Amém. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, ela nos estimule, que a Tua palavra, Pai, ela nos conforte, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela seja, Deus amado, a maior razão para nosso fortalecimento, que nós possamos, ó Deus, caminharmos todos os dias, à luz não apenas daquilo que nós ouvimos, não apenas daquilo que nos rodeia, mas principalmente possamos caminhar à luz do que nos diz a Tua palavra. Oramos nessa fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Presta atenção que eu vou tentar ser sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração para conversar com vocês nesse dia. Conversarei hoje pela manhã nesse assunto que é o poder do evangelho, repetindo Deus também no culto da noite, às 18 horas, eu quero continuar com esse assunto que é o poder do evangelho. De imediato eu vou trazer uma informação que talvez deixe vocês, quem sabe, um pouco pensativos. Eu quero que isso aconteça mesmo, que vocês fiquem pensativos acerca dessas informações que Deus tem trazido e colocado em meu coração. A essência da fé não é necessariamente a própria fé. Pronto, é um paradoxo que eu quero que vocês comecem a pensar nessa frase. A essência da fé não é necessariamente a própria fé. A essência da fé que vocês vivem, que eu vivo, não é necessariamente ou somente a graça, o presente da salvação. A essência da fé não é a fé, a essência da fé não é a graça, a essência da fé também não é a adoração, não é o louvor, não é a comunhão, não é o estarmos juntos e juntas. A essência da fé é o evangelho. O evangelho é a essência da fé.
Ou seja, tudo aquilo que vocês recebem, tudo aquilo que vocês ouvem, tudo aquilo que dizem para vocês, tem que passar, tem que ser analisado pelo viés do Evangelho. Seja quem for o porta-voz de qualquer coisa, seja um anjo, seja um profeta, seja alguém que é o bambambam aí em Bíblia, seja alguém que é, entre aspas, né, poderoso em sinais, seja aquela que você tem escutado porque tem uma oração forte, que eu já escutei isso aqui. Eu estou indo num lugar que o fulana tem uma oração forte, por isso que eu estou lá junto com ele. Nada contra, você pode andar com quem você quiser andar, mas o que ele falar, o que ela anunciar, precisa estar embasado, precisa estar em concordância com o Evangelho. Então, a essência da fé é o Evangelho. Nós percebemos, irmãos e irmãs, que Jesus Cristo, na verdade, ele não veio anunciar, através do seu sacrifício, que nós seguimos pessoas, quem sabe, ricas. Não penso eu que Jesus teve essa preocupação de não, na cruz, ele estar morrendo ou ter morrido para que nós nos tornássemos ricos, para que nós nos tornássemos prósperos. Não sou contra a prosperidade e a riqueza, mas penso eu que quando Jesus morre na cruz, ele estava trazendo para nós uma boa nova, que até então não tinha sido anunciado. Por isso que é uma boa nova. O Evangelho é uma novidade, porque os corações anteriormente estavam fechados e não compreendiam. Então o Evangelho é uma boa nova, por quê? Porque simplesmente o Evangelho rompe com aquilo que tem adoecido você. O Evangelho rompe com aquilo que tem diminuído você. O Evangelho rompe com a minha incredulidade. O Evangelho rompe, o Evangelho ele vai contra a minha incredulidade. O Evangelho vai contra a minha inclinação para a tristeza, para infortúnio. O Evangelho vai contra, muitas vezes, aquela falta de esperança que eu tenho em alguns momentos da minha vida. O Evangelho vai contra a sua pobreza física, espiritual, relacional e conjugal. O Evangelho vai contra a sua justificativa para ser aquilo que você é. Se você é alguma coisa, envergonha o querer e o projeto de Deus. O Evangelho simplesmente traz suavidade, encorajamento, disposição, contentamento. Nenhuma outra religião, com todo respeito a qualquer religião, que tem as melhores propostas, se essas religiões não estiverem em harmonia com o Evangelho, essas religiões elas precisam ser repensadas. Se tem sido de repente um chamamento para você seguir outras religiões, ou estar em outras localidades, porque lá tem algo que de repente traz alguma calma para a sua alma, mas se essa calmaria não está embasada no Evangelho, essa calmaria ela é questionável. Porque se esse Evangelho não tranquiliza você, não tem chá energizante, não tem ritual chamativo que possa fazer ou que vai fazer melhor do que faz o Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, a essência da fé é o Evangelho de Deus em Jesus Cristo, porque foi esse Evangelho que conquistou o coração do apóstolo Paulo. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 2, 22, versículo 3, Paulo ele enumera, elenca as qualidades dele. Paulo ele descreve que ele era um sujeito que compreendia toda a lei. Ele conhecia todas as ordenanças. Ele conhecia toda a doutrina da fé judaica. Paulo ele era um homem que veio de Tarso. Ele cresceu diante de Gamaliel, instruído pelo melhor instrutor, professor e mestre em Israel. Ou seja, não havia quase nada que Paulo não soubesse. Não havia quase nada que Paulo não obedecia dentro daquilo que era o conhecido espiritualmente falando, biblicamente falando. Então eu pergunto para vocês e fiz a pergunta para mim: quem poderia demover, tirar Paulo de algo que na verdade não era o essencial, que não trazia para ele nenhum significado?
Nada significava para Paulo, mesmo ele tendo sido aquilo que ele foi. Então, quando Paulo enumera, elenca, coloca esse currículo, esses antecedentes dele, nós percebemos, irmãos e irmãs, que somente uma força maior, poderosa, poderia convencer o coração daquele homem, mostrar para Paulo, para Saulo, que até então era Saulo, que tudo aquilo não era nada. Com todo respeito a quem quer que seja, tudo aquilo que você tem experimentado, que está fora daquilo que é a proposta do Evangelho, tudo isso não tem um significado, não tem um poder de transformação da sua vida. Se você tem sido chamado, tem sido, quem sabe até, tem sido tentado a ir por outros caminhos, sabe que esses outros caminhos, eles não vão trazer realização, salvação e transformação. Mas pastor, isso não é necessário. Pessoas instruídas, pessoas da sociedade, elas acharam que tomando algum tipo de chá, esses chás que se encontram na floresta, e encontrar um estímulo para a sua espiritualidade. Pessoas que tomam drogas para terem um estímulo para a sua espiritualidade. Ah, pastor, mas eles fazem isso porque eles querem fazer. Eles fazem porque não são instruídos. Porque nós falamos para a sociedade que há um poder maior do que tudo aquilo que é oferecido pela sociedade, que visa a transformação de quem quer que seja. E essa ação de transformação é o Evangelho que alcançou o coração de Paulo. Quando Paulo, no capítulo 9, está indo para Damasco e tem um encontro de salvação, então Paulo pergunta: quem é o Senhor Jesus? Que foi se oferecer, que foi se anunciar. Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus, para você e para mim. Então Paulo pergunta: quem é o Senhor Jesus? Quem é o Senhor? Jesus fala para Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo perseguia, maltratava o Evangelho. E quando Paulo matava e perseguia os cristãos, estava tentando alcançar, diminuir, retirar aquilo que eram as boas novas trazidas até então. E aquele encontro de poucas linhas, o poder de mudar a vida de um homem, de poucas linhas, sem medo de errar. Agora, eu profetizo mudança na sua vida e na minha vida, por força do Evangelho de Deus. Não estou profetizando riquezas, não estou profetizando prosperidade, não estou profetizando que aquela causa na justiça vai sair lá favoravelmente para você. Eu estou profetizando que esse Evangelho vai mudar a sua vida a partir do momento que você acolher essa verdade no seu coração. E você vai então colocar todas as demais propostas como insignificante diante daquilo que pode fazer o Senhor na sua vida e na minha vida. Então, o Evangelho é o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder maior do Evangelho, o poder maior do Evangelho é salvar você, é fazer com que eu e você tenha a expectativa de que um dia estaremos no céu. Guarde isso, por favor. Nenhuma outra religião, divindade, com todo respeito a quem quer que seja, nenhuma outra religião e divindade oferece um paraíso de Deus como é oferecido, ofertado para cada um de nós através do Evangelho de Cristo. E uma certeza que nós temos é que todos morreremos um dia, e a única proposta que pode acalmar o nosso coração diante da inevitabilidade da morte é o Evangelho de Cristo. Nada mais. Naquele dia não vai ter um chá energizante, não vai ter uma oração com fumacinha, não vai ter nada que vai trazer quietude além do Evangelho, ou mais do que o Evangelho de Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse é o poder maior de Deus, porque a salvação de uma pessoa é o maior milagre que pode acontecer na história da humanidade, na vida de alguém. O Evangelho, o poder do Evangelho traz libertação e proteção. Ah, pastor, isso não é importante para mim. Guarde isso. 80% da humanidade querem proteção e libertação. Quem aqui andando na calçada já vê alguma casa
que na frente tem alguma planta que traz proteção e libertação. Com todo respeito a quem tem essas plantas, pastor, o senhor está falando, não estou falando, com todo respeito, Mas quem já não viu alguma casa, uma planta, uma espada de São Jorge, comigo ninguém pode, como é que é o sobrenome do Guilherme? Arruda. Oh, Jesus. Então, isso tudo é espiritualidade. Isso tudo é desejo de proteção, de cuidado. Porque as pessoas falam que não existe o mal, mas elas querem o quê? Se proteger de um mal que elas pregam e acham que não acreditam. Então, meus irmãos e irmãs, a sociedade, parte delas, e uma boa parte significativa da sociedade, tem medo de que alguma coisa pode acometê-las. Por isso elas colocam plantas em casa. Alguns colocam até em suas casas um elefante, né, daquela forma, daquele jeito, para trazer algum tipo de calmaria para aquele lar. Por isso eu estou trazendo uma proposta melhor do que qualquer planta, qualquer outra misticismo. Essa proposta é Jesus Cristo, o Evangelho, que traz libertação e proteção para aqueles que se aproximam, se entregam a esse Jesus maravilhoso. A libertação, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, não existe nenhuma mágica na libertação e nem na proteção. O Evangelho é de uma simplicidade que chega até a nos embaraçar, porque o texto diz: se nós nos sujeitarmos a Deus, nos sujeitarmos ao Evangelho e resistirmos ao mal, Ele fugirá. A libertação e a proteção é uma consequência na vida de quem abraça o Evangelho de Deus. Posso ouvir um amém, sim ou não? Aleluia. Você quer ser cuidado, protegido? Você tem medo que alguém faça uma praga contra você, ou lance uma praga contra você? Você tem medo que alguém faça algo para prejudicar o seu casamento? Então, apegue-se a Jesus Cristo e o confesse como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, mas pastor, não tem nenhum ritual, não tem nem aí não tem nada. Sabe por que as pessoas, infelizmente, elas usam esse teatro para poder oferecer libertação? Porque atrai gente. Se eu colocasse lá fora um outdoor dizendo ritual para trazer libertação, estava lotada a igreja. O evangelho da simplicidade não atrai, porque nós queremos fazer alguma coisa, mas não tem nenhuma planta para pôr na frente de casa, não tem nada, só tem o presente de Deus chamado evangelho, salvação oferecida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando você sujeita a sua vida, se aproxima da luz, naturalmente o mal vai se distanciando. As trevas não entram numa casa que tem ali a luz de Cristo do Evangelho. Irmãos e irmãs, nós entendemos que se dificultar é melhor, porque parece que quando mais se dificulta, mais sério é, não é? Então, se você vai para algum lugar, vai comprar algum produto, eu já passei por essa experiência, e está muito fácil, você fica o quê? Daqui a pouco está doido, só isso? Não, é só isso, mas não tem nenhuma pegadinha. Cadê a letra miúda do contrato? É só isso. O que Deus tem para nós é somente isso. Não precisa de nenhum sacrifício, peso na sua vida, a não ser que voluntariamente, sinceramente, você declare o Evangelho de Jesus como sendo a razão da sua vida. Confesse a Jesus Cristo, aceite-o. A partir daí, esse mal que tem afligido você e tem tentado nos afligir, eles serão distanciados da glória de Deus que vai estar na sua casa. Irmãos e irmãs, eu quero terminar com uma ilustração que veio no meu coração. Por favor, preste atenção, que eu não sou muito bom para contar a história. Era uma vez, irmão Roberval, nós vamos cantar o hino número 5. Ô Jorge, coloca o hino 5 aqui, por favor. O Evangelho, imagina uma grande árvore,
Pense numa árvore legal. Aquela árvore que você viu na praça, que você falou assim, nossa, deve ter uns 200 anos essa árvore. É de um tronco de 2 metros de largura. Aquela árvore cujas folhagens, elas se estendem, quase que cobrem toda a rua. Você fica se olhando, impressionado. Dentro daquela árvore, daquele caule, daquele tronco, cabe um elefante ali dentro. Dá para fazer uma casa ali dentro. Você fica impressionado. Que árvore forte. Que árvore robusta. O Evangelho é como uma grande árvore, com uma diferença somente: plantado em um canteiro de alface. Já imaginou o que são os alfaces perto dessa árvore? O que são os alfaces? Eu tentei encontrar uma verdura, desculpa quem gosta de alface, eu também gosto, mas da mais simplória possível. Acho que mais simplória do que o alface, não sei se a rúcula, não sei que aquele que é amargo, como é que chama? Almeirão. Eu acho que o alface é das verduras a mais simples. Aquele alface, diante daquela árvore, mas aquela árvore que é o Evangelho, não impede que esses alfaces se desenvolvam e sejam os melhores alfaces oferecidas nos mercados da sociedade, anunciando que há um Deus que, através do Evangelho, cuida das pessoas. O Senhor, sendo todo-poderoso, consegue caminhar com você, sendo você uma pessoa tão diminuta. Por isso que o Evangelho tem essa graça maravilhosa. Deus, que é o Todo-Poderoso, quis me fazer filho dele, de você, filha dele. E ele vai fazer com que todos os levantes contra a sua vida simplesmente sejam eliminados. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem alguma crença, alguma espiritualidade, traga-o para debaixo do Evangelho e diga: Senhor, eu acredito que o Senhor veio e nasceu para que eu pudesse ter um significado na minha existência. Deu para entender essa conclusão? Vocês entenderam? Coloquemos-nos em pé. Hino de número 5 dos nossos hinários, por favor. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão. Bendito nosso Deus. Cante. Olha só. Segurança, vida e paz é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso. A última estrofe, olha, louve. Cante, declare isso. Venha todos a vir. Tome cuidado, olha. Do perigo grande, aleluia, grave, para quem se descuidar, salvai-vos desde já. Não vos detenhas do mal, não volteis atrás os olhos, pois vos pode ser fatal.
Santa paz. Cante, declare isso. É a bala do céu, santa paz e perdão. Bendito nosso. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero orar. Se alguém se sentir tocado por esse presente, por essa graça do Evangelho, e de repente quer deixar público que você o acolhe como o Senhor da sua vida, por favor, se você sentir no seu coração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se alguém nessa manhã está entendendo pelo Espírito Santo que todas as demais coisas elas são secundárias, que o mais importante é o Evangelho, essa proposta que alcançou o coração de um homem zeloso chamado Paulo, um homem complicado chamado eu, Jonas, porque pensa num cara complicado, pensa no sujeito que para ser convencido pelo Evangelho, o Senhor teve que gastar muita energia. Eu não sei se você foi facinho de ser seduzido pelo Evangelho, eu fui complicado, eu fugi mais do que o rato foge do gato, e um dia eu não tive como fugir mais. Eu simplesmente falei, Senhor, não tenho como fugir, porque não há nada melhor do que ser chamado ao Pai de teu filho. Não há nada melhor do que ter essa clareza da tua salvação. Não tem nada que possa ser maior e melhor do que isso, a simplicidade do presente de Deus para você. Se alguém nessa manhã sente tocado pelo Espírito Santo, mas eu estou com vergonha, fique tranquilo, que aqui todo mundo é tão pecador quanto você. Aqui todo mundo está doido para aceitar Jesus de novo. Então, se você sente na sua alma esse desejo, vem aqui à frente, eu lhe convido, para que você possa publicamente estar afirmando que prefere essa experiência com o Evangelho do que outras coisas que eu sei que estão sendo oferecidas para você aí na sua caminhada. Eis que o Senhor tem algo melhor para ti. Se você sentir no seu coração, eu peço que a igreja fique em oração, não fique curioso olhando para os lados, fique em oração. Fique em oração. Se alguém sente tocado pelo Espírito Santo e quer confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, mas amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã eu vejo. Não, hoje é oferecido para você o Evangelho, hoje é anunciado para nós aquele que tem ressignificado as nossas vidas. Aleluia.